Olá, queridos, com a graça do Senhor Jesus, estamos chegando para mais um devocional diário, mais uma palavra de Deus para a sua vida. E o tema de hoje é o seguinte: isso enfraquece a sua fé. Isso enfraquece a sua fé. Os inimigos da fé. Nós precisamos descobrir quais são esses inimigos, para que a gente realmente possa vencer esses inimigos e se fortalecer na fé a cada dia, em nome do Senhor Jesus. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Reginaldo Santos e você está aqui no nosso canal Devocional Diário, na nossa série Despertando a Fé, em nome do Senhor Jesus. Continua conosco, porque hoje Deus tem uma palavra para a sua vida. E falando em palavra, eu já quero ler o texto. Salmo 116, versículo 8 diz assim: porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte. Olha aí, gente. Os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Glória a Deus, né? Que a gente possa realmente, eu e você, todos nós, tomar posse neste dia, nesta madrugada, nessa noite. Eu não sei que hora você está recebendo essa palavra, mas já toma posse para a sua vida, porque essa promessa é promessa de livramento para a sua vida, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Olha, gente, a grande realidade é que a fé é uma base essencial para a vida cristã, a base da nossa vida. Não tem como, gente, a gente realmente ter uma vida abençoada, certo? Se realmente a gente não estabelecer a fé como essa base principal na nossa vida. Porque é a fé que nos sustenta, né, em momentos difíceis, é a fé que nos fortalece, certo? Nos momentos de fraqueza, é a fé que realmente traz a paz, a alegria e a comunhão em todos os momentos na nossa vida, né? No entanto, algumas atitudes e comportamento podem enfraquecer essa fé, hein? E nós precisamos estar atentos para realmente a gente não se afastar do propósito de Deus. Por isso que neste devocional, hoje eu vou trazer aqui alguns dos principais fatores que minam a nossa fé. E como é que a gente pode enfrentar, né, esses inimigos, né, para que realmente a gente possa permanecer firme em nossa caminhada cristã e essa caminhada espiritual, tá bom? Então vamos lá, pastor, quais são os inimigos da fé? O que realmente eu preciso estar atento para que eu não perca, certo, as bênçãos do Senhor na minha vida? Bom, então vamos lá. Primeiro é o seguinte, gente, é a dúvida contínua. A dúvida contínua. A dúvida constante, gente, é um dos maiores inimigos da fé. Quando deixamos de acreditar no poder de Deus e começamos a questionar de forma rotineira, repetidamente, né? Repetidamente, sabe? As promessas de Deus, o que Ele prometeu para a nossa vida, sabe? O que vai acontecer? A gente começa a enfraquecer, exatamente, a nossa confiança que temos nele. E a dúvida nos faz olhar mais para a circunstância das coisas que estão acontecendo ao nosso redor do que realmente para Deus e para as suas promessas. E isso começa a paralisar a nossa fé. A gente tem que ter muito cuidado. A Bíblia nos mostra a exemplo, né, de Tomé, um dos discípulos de Jesus. E ele tornou-se conhecido porque, olha só, gente, por causa da sua incredulidade. Quando Jesus ressuscitou, a Bíblia nos mostra que Tomé duvidou, certo, que Jesus realmente tinha ressuscitado, ao ponto de ele dizer que ele só acreditava se ele pudesse tocar nas marcas dos cravos, certo? E foi isso que aconteceu.
A gente precisa estar atento que, interessante, que a sua fé, por um momento, né, ela foi enfraquecida pela dúvida. Mas ao ver Jesus, a sua fé foi restaurada. Você vê isso lá em João capítulo 20, versículo 24 ao 29. E o que é essa parte da Bíblia, essa história de Tomé nos ensina? Essa história nos ensina que nós precisamos nos lembrar que a dúvida nos distancia das promessas de Deus. Por um momento, ele se distanciou do propósito de Deus na sua vida. Exatamente. A Bíblia nos mostra lá em Tiago, capítulo 1, versículo 6, um texto bem interessante, diz assim: mas quando pede, peça com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Sabe, nessa caminhada a gente tem que ter muito cuidado, porque a dúvida ela está presente todos os dias, gente, no nosso coração. E a gente precisa vencer a dúvida, sabe? Porque o texto, por exemplo, de Tiago é muito claro, né? Às vezes a gente está pedindo e o Senhor está dizendo, é para pedir com fé, mas sem duvidar. Você está vendo? Então veja que a pessoa tem fé, mas tem dúvida também. E aí o texto é claro. Aquele que duvida, aquele que tem dúvida, é semelhante à onda do mar que é levada e agitada pelo vento, ou seja, não tem direção, não tem paradeiro. E esse tem sido um dos motivos da qual muita gente tem realmente vivido dias difíceis e sem receber as promessas de Deus, porque tem duvidado. Então esse é um inimigo terrível, é a dúvida. Vamos para o segundo inimigo, porque isso aqui também é terrível, gente. Olha só. A segunda chave é o seguinte: o medo paralisante. Exatamente. O medo é outro inimigo que rouba a tua fé. Exatamente, sabe? Quando uma pessoa, sabe, ela permite que o medo domine as suas decisões e as suas ações, pode ter certeza que essa pessoa vai deixar de confiar plenamente em Deus. Por quê, pastor? Porque o medo paralisa. O medo paralisa. O medo impede de avançar, de experimentar os milagres e os propósitos de Deus para as nossas vidas. É muito interessante quando a gente vê na Bíblia, por exemplo, a vida de Pedro, né? Pedro, naquela ocasião que ele começou a caminhar sobre as águas em direção a Jesus, o que aconteceu? Ele começou a afundar, quando o medo tomou conta dele. A Bíblia é muito clara. Embora inicialmente, né, ele estivesse andando com muita fé sobre as águas, mas o medo do vento e das ondas o fez vacilar, né? E ele começou a afundar. Você vê isso lá em Mateus capítulo 14, versículo 30. E o que a gente aprende? A gente aprende que quando focamos nas dificuldades, deixamos de acreditar no poder de Deus. E Pedro nos ensina que o medo pode sim abalar a nossa fé. Sabe, gente, eu não sei o que você tem passado, não sei como está a sua vida, o que te causa medo, mas hoje o Senhor está dizendo: mantenha o foco. Quando Pedro tirou os olhos do Senhor, foi aí que ele começou a afundar. Foi aí que começou ele ir para as profundezas do mar. E hoje o Senhor está dizendo: mantenha o foco. Continua com os olhos fixos no Senhor. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, tem um texto interessante que diz: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de poder, de amor e de moderação. Sabe, gente? Esse Espírito, que é o Espírito Santo, o Espírito de Deus, que te dá poder para vencer, que te dá amor e moderação, que te dá coragem e determinação. Portanto, não deixe o medo te paralisar. Não deixe o medo destruir a tua vida.
Talvez você esteja vivendo um momento tão difícil, você diz assim, pastor, realmente eu sinto medo de que pode acontecer. Não permita que isso venha dominar a sua mente, o teu coração. Confia. A Bíblia diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia no Senhor e Ele mais fará pela tua vida, tá bom? Vamos lá, a terceira chave, que é o terceiro inimigo que eu quero deixar. Gente, isso aqui é muito importante, muito atento com esse inimigo aqui. A falta de conexão com a palavra de Deus. Exatamente. A falta de conexão com a palavra de Deus. Escute bem o que eu vou lhe falar. A Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir, gente, e o ouvir a palavra de Deus. Se você for observar aqui, quem me acompanha durante esses anos que nós já estamos aqui, na realidade é 1 ano e pouco, né? Eu ainda não tenho nem 2 anos, é 1 ano e pouco, já estamos chegando aí, graças a Deus, próximo aí de 6.000 pessoas, exatamente, certo? E eu fico feliz por todos vocês que me acompanham aqui, que compartilham com outras pessoas. Isso é o resultado de todos nós, certo? Mas, e como eu estava falando, se você observar, você vê que sempre, em todas as chaves, eu sempre falo da palavra de Deus. Eu sempre falo de um personagem ou cito um texto bíblico. Por quê, gente? Porque é isso, certo? Não adianta eu chegar aqui e só ficar falando. Não. Tem que ter Bíblia, tem que ter a palavra, tem que ter exemplo, tem que ter texto. É isso mesmo. Então, o Devocional Diário, esse canal, ele tem esse propósito. A sabedoria, a direção pela palavra de Deus e as orações. Por isso que essa falta de conexão com a palavra é um dos inimigos terríveis na vida de muitas pessoas. Porque, como eu estava dizendo, a fé ela vem pelo ouvir, gente. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, quando nós nos afastamos da palavra, a nossa fé começa a enfraquecer. A falta de leitura, a falta de meditação na palavra, sabe? Tudo isso faz você perder a direção e a convicção em relação à sua fé. E você fica vulnerável, exatamente, aos ataques do inimigo. Olha o exemplo do rei Saul. Ele é um exemplo de alguém que se afastou da palavra de Deus. Ele começou a sua jornada como um rei escolhido por Deus, mas ao longo do tempo, ele foi se distanciando das instruções de Deus, buscando as suas próprias soluções, não é assim? E isso lhe levou o quê? A queda. Você pode ver isso em 1 Samuel, capítulo 15, a partir do versículo 22 ao 23. E o que a história de Saul nos ensina? Nos ensina que nós precisamos, gente, jamais, certo? Jamais nós podemos deixar de se conectar com a palavra de Deus. Nos ensina que nós precisamos, sabe, todos os dias, estar conectado com a palavra de Deus, para a gente não perder a nossa fé e a direção de Deus na nossa vida. Como diz em Romanos capítulo 10, versículo 17, de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Sabe, gente, olha como isso é importante. Eu até sempre digo aqui, eu já falei em outros devocionais, é importante você tirar 5 minutos do dia, 10 minutos que seja, para você ler a palavra de Deus. Leia um capítulo, exatamente, leia Provérbios. Sabe, gente, é importantíssimo que você leia e medite na palavra, em nome do Senhor Jesus. O quarto inimigo, gente, isso aqui é terrível. Gente, isso aqui não é fácil não. Bom, vamos lá. O primeiro, não se esqueça. Isso aqui enfraquece a sua fé. A dúvida constante. Segundo, o medo paralisante. Isso aqui também é outro inimigo terrível. O terceiro, a falta de conexão com a palavra, né? E o quarto, pastor, gente, isso aqui é terrível. Misericórdia. Mas eu tenho que falar. Eu tenho que falar para você. Qual é o quarto? O quarto é o seguinte: o pecado não confessado. Exatamente, gente, isso aqui é terrível. O pecado não confessado. O
pecado não confessado também pode enfraquecer a fé da pessoa. Quando nós carregamos, o peso do pecado e não trazemos a luz através do arrependimento, esse pecado cria uma barreira entre nós e Deus. E essa barreira impede que a nossa fé seja renovada e fortalecida, gente. A Bíblia nos mostra isso, a exemplo do rei Davi, né? Que após ele cometer o adultério e homicídio, ele sentiu o peso do pecado em sua vida. E enquanto ele não confessou seus pecados, a sua alma estava atormentada. E ele se sentia distante de Deus, vazio de Deus. E só após o seu arrependimento é que Davi realmente ele pôde experimentar o perdão e a renovação da sua fé em Deus. Você pode ver isso lá no Salmo 51. É o salmo de arrependimento, de confissão de Davi, sabe, gente? O que a gente aprende, pastor? A gente aprende com Davi que, o pecado não confessado pode sufocar a sua fé, pode matar, destruir a tua vida espiritual. Mas o arrependimento, aquilo que diz lá em Provérbio, aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. O arrependimento restaura a gente. O arrependimento transforma a sua vida. A Bíblia diz em 1 João capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Essa é a palavra de Deus hoje para a sua vida. Que você possa entender e identificar se algum desses inimigos que eu citei hoje aqui, tem muito mais, gente, tem muito mais, mas eu sempre deixo somente 4 chaves de sabedoria, né, durante o dia, devido ao nosso tempo aqui, certo? Mas tem muito mais. Mas se um desses inimigos aqui está lutando contra a sua vida, é hora de você vencer, é hora de você dar a volta por cima, porque a fé é um dom precioso, gente, que precisa ser nutrido e protegido. É preciso evitar, gente, que a dúvida assuma o comando da sua vida, o medo, essa falta de conexão com a palavra, o pecado, certo? Não confessado, que enfraquece a sua fé. Você precisa, lutar contra isso. Você precisa buscar renovação, a sua confiança em Deus. Todos os dias, estar perto, próximo das Escrituras, e sabendo que Deus é fiel para restaurar e fortalecer a sua fé, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Essa é a palavra do Senhor hoje para a sua vida. Se você pode, levante uma das suas mãos aonde você está e diga: eu recebo, eu creio e eu tomo posse. Eu vou vencer esses inimigos, em nome do Senhor Jesus. Escreva aqui nos comentários se você pode: eu estou vencendo os inimigos em nome do Senhor Jesus. Eu estou vencendo, não é eu vou vencer. Eu estou vencendo esses inimigos em nome do Senhor Jesus. Se algum desses inimigos tem tirado a tua paz, é hora de você vencer ele. É hora de você confrontar ele e é hora de você dar a volta por cima, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Gente, nós vamos orar. Ore agora com o pastor a oração do Pai Nosso. Ore assim: Pai Nosso, que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. E não nos deixes, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória, hoje e para sempre. Amém,
Amém. E graças a Deus. Que Deus te abençoe. Que a boa mão do Senhor esteja com você. Em o nome do Senhor Jesus. Não se esqueça, compartilhe com 7 pessoas que você ama lá no WhatsApp dela. Envie essa palavra, porque você fazendo isso, pode ter certeza, as bênçãos de Deus vai voltar em dobro para a sua vida. Que Deus te abençoe. Logo mais eu estou de volta aqui no nosso canal.